Boa tarde a todos. Hoje, domingo, 5 de setembro de 2021, e esta é a nossa 57ª reunião virtual de estudos da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Brasil. E hoje apresentaremos o capítulo e estudaremos o capítulo 12 do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, com o título A Evolução da Terra, apresentando a Lua, que é a oitava esfera, e a época lemúrica. Iniciamos os nossos estudos criando um ambiente espiritualizado por meio da oração Rosa Cruz do Estudante. Oração do Estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Vamos iniciar então a apresentação recordando alguns pontos que já estudamos lá atrás. Vejam que no nosso atual esquema de evolução, formado pelos períodos de Saturno, solar, lunar, terrestre, Júpiter, Vênus e Vulcano, onde os espíritos virginais estão passando nesse esquema de evolução por 7 revoluções em torno dos 7 globos, os 7 períodos. Hoje estamos aqui no globo D do período terrestre, onde está a nossa querida Terra. E é neste período terrestre que podemos acompanhar a evolução da Terra e, consequentemente, temos as regiões que compreende desde o mundo do pensamento da região abstrata até a região química do mundo físico. E que esses mundos e essas regiões são as várias moradas de Deus, que vão nos proporcionar materiais adequados para melhor desenvolver os nossos veículos. Nesses globos do período terrestre, vamos ver também os campos de evolução da onda de vida humana, que é de onde recebemos as lições dadas por Deus para aprendermos nessa nossa jornada e que compreende os 7 globos, desde o globo A até o globo G, onde o globo mais denso é o globo D, aqui do nosso período terrestre, e podemos chamar também de pináculo. Lembrando que em todos os períodos o globo D é o globo mais denso, e é aqui neste globo D que funcionamos atualmente com o nosso corpo denso. Como já foi estudado anteriormente em outras reuniões, sempre que os espíritos virginais terminam de percorrer um período, como aconteceu no período de Saturno, no período solar, eles entram numa noite cósmica. E não foi diferente no final do período lunar, quando seus veículos ficaram a cargo das hierarquias criadoras responsáveis. Quem são elas? Senhores da individualidade e senhores da chama. E quando terminaram de percorrer o período lunar,
eles entraram na noite cósmica, onde, como sempre, há uma intensa atividade de assimilação da aprendizagem, nivelando seu nível evolutivo e preparando para o próximo período, no caso, o nosso período terrestre. Quando terminou a noite cósmica, entre o período lunar e o período terrestre, os espíritos virginais da onda de vida humana começaram a percorrer o período terrestre, entrando por meio da primeira revolução no globo A do período terrestre, de onde receberam os átomos semente dos seus veículos da hierarquia responsável pelo período lunar, que era os senhores da individualidade. E nesse tempo, até hoje, os espíritos virginais da onda de vida humana já passaram por 3 revoluções e meia do período terrestre. Portanto, já deram 3 voltas inteiras desde o globo A até o globo G e mais meia volta da 4ª revolução. Depois que os espíritos virginais da onda de vida humana completarem o seu trabalho nesse campus de evolução do período terrestre, isto é, depois de passarem pelas 7 revoluções nos 7 globos, deixarão o período terrestre e mergulharão em mais uma noite cósmica para se prepararem para o próximo período, que é o período de Júpiter. Continuando com o nosso período terrestre, vamos ver que a primeira vez que trabalhamos com o material do globo D foi na primeira revolução de Saturno do período terrestre. Depois, passamos pela 2ª e pela 3ª revolução. E hoje estamos aqui na metade da 4ª revolução. E dadas as proporções complicadas de nossa evolução, através das espirais, dentro de espirais, as hierarquias criadoras impediram que esse trabalho começasse imediatamente. E então, foi necessário elaborar divisões nessa revolução que nós chamamos de épocas. Vejamos então o nome de cada uma dessas épocas. A primeira foi a época polar. A segunda, a época hiperbórea. A terceira, época lemúrica. A 4ª, época Atlante. Quinta época, a época Ária. 6ª, a época Nova Galileia. E a última, 7ª época, a época Reino de Deus. Nas 3 primeiras épocas foram recapitulados os períodos de Saturno, solar e lunar. Mas somente na 4ª época, que é a época Atlante, é que iniciamos o verdadeiro trabalho do período terrestre. E a 5ª época, que é a época Ária, é onde estamos vivendo hoje. Recordando mais uma parte, nós já estudamos a época polar do período terrestre. A primeira época, onde a matéria que forma a nossa Terra ainda fazia parte do Sol. Encontrava-se em um estado ígneo e ardente. Como o nosso corpo ainda era etérico, o fogo não queima o espírito. A nossa evolução estava confinada nas regiões polares do Sol. O nosso foco nessa época era preparar o nosso corpo denso
para viver na região química do mundo físico, pois a primeira época foi uma recapitulação em um nível mais elevado do trabalho feito lá no primeiro período, chamado período de Saturno. Continuamos, temos a segunda época, que é a época hiperbórea, onde ainda a Terra continuava em fusão e a atmosfera era parecida com o período solar, pois na segunda época foi uma recapitulação em um nível mais elevado do trabalho feito no segundo período, chamado período solar. Ficávamos entre o polo e o equador. Nessa época, o corpo denso era permeado pelo corpo vital, mas até então, nosso corpo denso não tinha a constituição de hoje, com os sólidos, com os líquidos, com os gases, e muito menos a densidade e solidez atuais. Então, já no final da época hiperbórea, a Terra foi lançada no espaço e passamos a orbitar em torno do Sol, como um dos planetas desse nosso sistema solar. Dentro da Terra ainda estava a nossa Lua. Nesse período, a visão panorâmica solar passa por uma mudança decisiva, pois a nossa visão não era mais a partir do Sol, mas sim a partir da Terra, que estava começando a encrustar-se. Como a Terra havia se separado do Sol, então seu grande calor começou a desaparecer. A Terra se esfriou e a vegetação começou a aparecer sobre a sua superfície quente e cheia de vapor. Sabemos que sempre fomos guiados por seres divinos. E quando fomos arrojados do Sol, no final da época hiperbórea, não tínhamos a menor ideia do que fazer. Precisávamos da ajuda desses seres na nossa caminhada. Então aqui cabe uma pergunta. Quais foram as hierarquias zodiacais ou as hierarquias criadoras que foram responsáveis para que a Terra e nós pudéssemos sair do Sol e ficar em um campo de evolução ideal para continuarmos evoluindo? Quem se arrisca? Os senhores da forma, os senhores da sabedoria. Tem mais? Senhores da individualidade. Quem mais? Senhores da mente. Senhores da mente. Tá faltando ainda. Arcanjos. Arcanjos. Tá bom? E os anjos. E os anjos. Então tá certo. A resposta é: foram os senhores da sabedoria, os senhores da individualidade, os senhores da forma, os senhores da mente, os arcanjos e os anjos. Corretíssimo. Parabéns. Vejamos, então, a formação do nosso sistema solar a partir dos 7 espíritos diante do trono. Sabemos que Deus é uno e indivisível. Deus Pai manifesta o princípio da vontade, simbolizado pela cor azul, enquanto o Deus Filho, o Cristo, manifesta o princípio da sabedoria, simbolizado pela cor amarela. Deus Espírito Santo, Jeová, manifesta o princípio da atividade, simbolizado pela cor vermelha. Portanto, temos uma Santíssima Trindade, simbolizada por estas 3 cores.
Quando estas três cores primárias se misturam, criam-se 4 outras que contêm a gama completa de todas as cores. Então, somando 4 mais 3 igual a 7, que representa os 7 espíritos diante do trono. Cada um desses planetas é um veículo físico de um exaltado espírito. Portanto, cada um dos 7 planetas recebe a luz solar de maneira diferente, segundo a sua proximidade da órbita central do sistema solar e também da constituição de sua atmosfera. Então, cada planeta absorve a cor ou cores compatível e reflete o resto dos outros planetas. Esses raios refletidos imprimem o impulso da natureza dos seres com que estabelecerem contato. Os raios que vêm diretamente do Sol produzem a iluminação espiritual. Os raios que os planetas refletem contribuem para promover o desenvolvimento moral e a expansão da consciência. Já os raios refletidos pela Lua promovem o crescimento físico. Vejamos então como ficou a formação do nosso sistema solar. Quando esses planetas foram arrojados do Sol. Lembrando que a evolução de todos os espíritos virginais deveriam ser feitas dentro de uma única esfera chamada Sol. Este era o ambiente adequado para a evolução. Mas os espíritos virginais que lá estavam evoluindo não podiam suportar os tremendos impulsos físicos e espirituais dentro do Sol. E por isso, seus campos de evolução com os seus habitantes foram arrojados do Sol. Afinal, o estado incandescente se tornou um obstáculo à evolução de algumas criaturas de grau inferior, tais como o ser humano. Nesse estado, precisavam de um mundo mais denso para seu futuro desenvolvimento. Essa é a origem do nosso sistema solar. Ou seja, a dificuldade em se conseguir trabalhar com as vibrações diretas do Sol foi a causa do nascimento dos planetas. E esses foram colocados com um tamanho, a uma distância e a uma composição suficientes e necessárias para que pudessem servir como campo de evolução para os seres que hoje os habitam. Vejamos agora a formação dos planetas e seus satélites naturais. Vamos ver primeiro o planeta a ser arrojado do Sol foi Urano. Isto foi na época hiperbórea do período terrestre. Hoje ele tem 27 satélites naturais, sendo o terceiro maior planeta do sistema solar em tamanho, onde a vida lá é morosa a passos lentos. E um ano dentro do planeta Urano equivale a 84 anos da Terra. O segundo planeta arrojado do Sol foi Saturno, na época hiperbórea do período terrestre. Hoje ele tem
31 satélites naturais, sendo o segundo maior planeta do sistema solar, onde a vida lá precisa de muito calor. E um ano equivale a 29,46 anos da Terra. O terceiro planeta a ser arrojado do Sol foi Júpiter. Foi lá na época hiperbórea também do período terrestre. Hoje ele tem 60 satélites naturais, sendo o maior planeta do sistema solar em tamanho, onde a vida lá é de seres muito desenvolvidos. E um ano dentro do planeta de Júpiter equivale a 11,86 anos da Terra. Nosso quarto planeta a ser arrojado do Sol foi Marte, também na época hiperbórea do período terrestre. Hoje Marte tem 2 satélites naturais, sendo o 7º maior planeta do sistema solar, onde a vida lá é pouco desenvolvida, e um ano equivale a 687 dias da Terra. Vejamos agora a nossa querida Terra, que foi o 5º planeta a ser arrojado do Sol no final da época hiperbórea do período terrestre. Hoje tem um único satélite natural, que é a nossa Lua, sendo o 5º maior planeta, e é esse nosso planeta que devemos cuidar, que é um ser vivo composto de estratos. A enorme distância percorrida pelos raios do Sol até a Terra permite ao ser humano viver num grau de vibração apropriado e desenvolver-se apropriadamente, segundo o seu esquema de evolução. O 6º planeta a ser arrojado do Sol foi Vênus, na época hiperbórea também do período terrestre. Hoje, Vênus não tem satélite natural, mas já teve, sendo o mais brilhante dos planetas, onde a vida lá é mais desenvolvida que a nossa, e um ano equivale a 224,7 dias da Terra, tamanho semelhante à Terra. O 7º e último planeta a ser arrojado do Sol foi Mercúrio, também na época hiperbórea do período terrestre. Hoje, Mercúrio também não tem satélite natural, mas já teve. E é o menor dos planetas em tamanho, onde a vida lá é muito mais desenvolvida que a nossa. E um ano equivale a 87,97 dias da Terra. As luas desses 2 últimos planetas que acabamos de ver, Mercúrio e Vênus, não eram campos de desintegração de seres mercurianos e venusianos atrasados. Com o trabalho prestados a nós aqui na Terra por eles, esses tais seres atrasados alcançaram a evolução e voltaram para os seus planetas progenitores. Vamos ver um pouquinho agora sobre cada uma dessas 2 hierarquias que muito nos ajudaram e ainda nos ajudam. A primeira delas é os senhores de Mercúrio. Eles estão muito adiantados em relação a nós, mas estão mais próximos do Sol. Estão atrasados em relação aos seres que evoluem no planeta. E
pela prestação dos serviços a nós, em nos ensinar a conquistar o domínio próprio, a comentar e sair do corpo à vontade, como funcionar nos veículos superiores, eles alcançaram os pioneiros do seu planeta e voltaram a evoluir dentro dele. Atualmente, Mercúrio exerce uma pequena influência sobre nós, porque está emergindo do repouso planetário. Com o tempo, porém, sua influência será mais fortemente sentida, tornando-se um poderoso fator na futura evolução. O segundo que nós vamos falar é os senhores de Vênus, que são adiantados em relação a nós, mais próximos do Sol. São atrasados em relação aos seres que evoluem no planeta. E pela prestação dos serviços a nós, foram conhecidos como os mensageiros de Deus. Eles, porque eles eram os mediadores entre Deus e o ser humano. Eles nos ensinaram a arte e o conceito da beleza da criação. Com isso, alcançaram os pioneiros e voltaram a evoluir no planeta. Depois que prestaram os serviços e atingindo a sua evolução, a Lua de Mercúrio e a Lua de Vênus foram desintegradas e seus restos estão no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Vamos seguir vendo quem são os fracassados da onda de vida humana no início da época lemúrica. Voltemos ao nosso estudo do nosso satélite lunar. Enquanto a Lua ainda estava dentro da Terra, para explicarmos que esses espíritos virginais da onda de vida humana que não puderam acompanhar a evolução e pelo fato de estarem cristalizando parte da Terra, acabaram tornando-se um grande obstáculo na evolução dos outros espíritos virginais da Terra. Portanto, foram afastados para não atrapalhar a evolução dos demais. Com isso, no início da época lemúrica, a Lua foi arrojada da Terra. Estes habitavam um campo de desintegração na Lua, que é a oitava esfera. São os nossos irmãos e irmãs chamados fracassados. Esses seres estavam numa aderência tão grande à existência material que chegaram a perder todos os seus veículos, e inclusive os átomos semente. Hoje, eles habitam o lado da Lua que nunca é visto pela Terra, que é o cone sombrio da Lua, que é a parte mais escura, e não podem evoluir neste dia de manifestação e alcançar os pioneiros. São espíritos virginais da onda de vida humana que estão impedidos de qualquer progresso nesse dia de manifestação por não terem mais os átomos sementes dos corpos e o átomo semente da mente. Uma coisa é certa: com a rapidez das vibrações do globo original, que agora é o Sol, os veículos humanos teriam rapidamente se decomposto e a Terra não se desprendesse do Sol. E se a Lua tivesse ficado ligado à Terra, o ser humano ter-se-ia cristalizado até converter-se numa estátua. O próximo passo que veremos agora é quem são os atrasados da onda de vida humana no início da época lemúrica.
bem diferente do que dos fracassados que acabamos de ver. Veja nesse diagrama quem eram os atrasados no início da época lemúrica. São os espíritos virginais da onda de vida humana que ficaram para trás por não poderem alcançar o desenvolvimento necessário para passar ao próximo grau superior. Em toda a onda de vida encontramos os atrasados. E na onda de vida humana encontramos os atrasados nas raças superiores, nas raças inferiores. Os antropóides, que foram deixados para trás, lá no período de Saturno e período solar, e também os irmãos e irmãs negros, os que habitam hoje no interior da África, e também os mongóis, que são os atrasados do período lunar. E a causa para esse atraso é a falta de adaptabilidade. E nada mais é do que o grande segredo do atraso e também do progresso em nossa vida. Mas os atrasados ainda podem evoluir nesse dia de manifestação e também alcançar os adiantados. E é a última chance que eles têm para alcançar os adiantados. O campo de evolução para os atrasados é necessário a formação de um campo com vibrações mais baixas no planeta. Eles precisam alcançar os pioneiros até a quinta revolução do período terrestre. Vejamos como era, então, o nosso planeta Terra na época lemúrica e quais hierarquias nos ajudaram para receber o átomo semente da mente. Nós tivemos a ajuda de várias hierarquias. A primeira delas é a hierarquia criadora dos arcanjos, ou hierarquia zodiacal de Capricórnio, que era a humanidade do período solar, especialistas em material de desejos. E ela nos ajudaram a construir e dominar nosso primeiro corpo de desejo. Eram bissexuais e aprenderam a obter conhecimento sem necessidade de cérebro físico, pois eles não precisavam de cérebro. São atualmente também responsáveis pela evolução da onda de vida dos animais. A segunda hierarquia é a hierarquia criadora dos senhores da mente, ou hierarquia zodiacal de Sagitário. Eles eram a humanidade do período de Saturno. Tomaram a seu cargo a parte superior do corpo de desejos e da mente germinal. Eles colocaram o átomo semente da mente no seio frontal da face. Na maior parte, os pioneiros seres humanos dos períodos de Saturno, solar e lunar. Aqueles que já tinham o tríplice corpo e o tríplice espírito. Formavam a classe 1 na classificação do diagrama 10 do conceito. Porém, uma grande parte da humanidade ficou sem receber este elo de ligação, pois não estavam aptos para receber esse germe mental. A terceira hierarquia é a hierarquia criadora dos senhores da forma, ou hierarquia zodiacal de Escorpião. Eles são os responsáveis pela evolução durante todo o período terrestre. São
especialistas na construção de formas. Eles vivificaram o espírito humano nos espíritos virginais da onda de vida humana, estavam aptos para progredir, que progrediram nas 3 revoluções e meia do período terrestre. E juntamente com os arcanjos, especialistas em matéria de desejos, trabalharam na forma do corpo de desejos. Os senhores da forma também vivificaram o espírito humano em todos os atrasados do período lunar e tinham progredido o necessário nas 3 revoluções e meia transcorridas desde o começo do período terrestre. Sem a ajuda destas hierarquias, não conseguiríamos evoluir. Dependíamos totalmente delas. Vejamos como era a atmosfera do planeta Terra na época lemúrica. Esse era a nossa época lemúrica, onde o calor interno e o frio do espaço externo criavam uma atmosfera muito densa, composta de muitos elementos químicos, frutos desses choques constantes na atmosfera. E o resultado disso era a solidificação. Como a época lemúrica é uma recapitulação do período lunar, a sua atmosfera era ígnea, ou seja, super quente. Vivíamos nas partes mais duras do planeta. E nessa época lemúrica, tínhamos os 4 elementos já, que era o fogo, a água, o ar e a terra. E a atmosfera era muito densa e com vapores de água. E como era a crosta do planeta Terra na época lemúrica? A crosta terrestre começava a incrustar-se, isto é, a adquirir dureza e solidez em algumas partes, mas em outras ainda estava em fusão. Nesta época, haviam muitos vulcões e cataclismas. As erupções ardentes lutavam contra a formação da crosta e progredia, e rodeando os aprisionava. A vegetação no planeta Terra, na época lemúria, é uma mudança que foi muito expressiva para o corpo humano. Porque nós vivíamos sobre as partes mais duras e relativamente resfriadas. Nós vivíamos entre bosques gigantes e animais de enormes tamanhos, nas densas vegetações para nos proteger do excessivo calor. As ilhas de crosta dura havia um mar de água em ebulição. Existiam as erupções ardentes. E o nosso corpo, no planeta Terra, na época lemúrica, como a gente utilizava lá os nossos órgãos dos sentidos. Os nossos ouvidos eram totalmente construídos. Tínhamos sensibilidade tátil, ainda que limitada na glândula pineal, que continuava projetada para fora, exercendo a função de tato. O olfato e o paladar eram incipientes, ainda estava lá no começo. Não tínhamos percepção da luz externa. Não tínhamos olhos, mas tinha a percepção interna que era bem clara.
No lugar dos nossos olhos, nós tínhamos 2 pontos, 2 manchas pequenas, sensível à luz solar. A natureza construiu os olhos para receber a luz externa. Nós tínhamos braços longos, mãos eram enormes, nossas pernas eram longas e os pés muito grandes. Não tínhamos testa, nossas mandíbulas eram maciças. Tínhamos a forma craniana que deixava a moleira completamente aberta. O ser humano da Lemúrica não sabia nada do nascimento do seu corpo. Nem sequer sabia que tinha um corpo. Como hoje, nós não percebemos que temos um estômago. Só lembramos dele quando o estômago dói. Os lemurianos, eles não conheciam a morte. O ser humano lá estava livre de tristezas e dores. Tudo o que se relacionava com a propagação dos lemurianos estava sob a direção dos anjos, guiados por Jeová. A linguagem do planeta Terra, na época lemúrica, era de sons análogos ao da natureza. Lá a gente ouvia os murmúrios dos ventos nos bosques imensos. O ulular das tempestades. Ouvia-se o barulho dos trovões, o rugido dos vulcões, o barulho das chuvas e o crepitar do fogo. Todos esses sons eram para o ser humano da época como vozes dos deuses, de quem sabia ter descendido. A linguagem era algo santo, não como a nossa, que é uma linguagem morta, um simples arranjar de sons. Cada som emitido lá tinha o poder sobre os semelhantes, sobre os animais e sobre o reino vegetal. Nós construímos e reconstruímos continuamente a fauna e a flora ao nosso redor. O lemuriano era um mago de nascimento. Era reconhecido como um descendente dos deuses, um ser espiritual. Então, sua linha de desenvolvimento não era orientada para a obtenção de conhecimentos espirituais, mas sim conhecimentos materiais. Já no final da época lemúrica, na transição para a época atlântica, a atmosfera foi marcada por um aumento de densidade, onde os corpos eram mais solidificados e a consciência humana focalizada mais no mundo material. A humanidade estava perdendo aquela maravilhosa comunhão com as hostes angelicais, que foi tão presente nos lemurianos. Finalizando, eu queria deixar aqui que nós temos uma grande oportunidade de ver o conceito como é uma lei da natureza, como ela trabalha, quando engloba todos os seres, independentes em que a onda de vida se encontre. Sejam elas as grandes hierarquias criadoras, sejam elas os arcanjos, os anjos espíritos lucíferos, os espíritos grupo ou os espíritos virginais, que
ao descer para auxiliar ou guiar os seres inferiores ou uma onda de vida, eles adquirem maior experiência e crescem na proporção da ajuda prestada. Como exemplo, vamos ver adiante os espíritos lucíferos, que viram uma oportunidade de ajudar a humanidade. Então, esses espíritos lucíferos, aparentemente malignos, foram portadores de luz para a nossa evolução. Fica aberto aqui a perguntas, a dúvidas. Se ninguém tiver, eu tenho algumas perguntas para fazer. Ângela, Oi. quando os atrasados foram colocados na Lua, foram levados junto com o desprendimento da Lua, por que exatamente na parte de trás da Lua que eles ficam? Na parte escura, que é o cone sombrio da Lua, onde não se vê, né, onde não há uma comunicação. Entende? A gente entende que quem está atrás da Lua não vê a Terra. Não vê. Tá, porque eles perderam a oportunidade, perderam todos os corpos, né? E o átomo semente. Então eles estão lá, vamos dizer, desnudo, né? Quer dizer, pelo que eu entendi que você falou, eles não têm mais nada a ver com a Terra, é isso? Sim, eles estão aguardando agora, lógico que tem um trabalho que é feito lá, eu acredito. Mas eles estão aguardando agora um dia de manifestação para que eles possam começar a sua evolução. Eles têm que começar tudo de novo. Meu Deus. Perderam todos os veículos. Todos os átomos sementes. Todos os átomos. Agora vai ter que começar tudo de novo. O átomo semente, do corpo denso, do corpo vital, de todo o trabalho. Caramba. Lembra-se que Deus é maravilhoso. Nada se perde, Ele não fez nada para se perder. Então, os nossos irmãos que estão lá, irmãos e irmãs que foram para o cone sombrio da Lua, eles vão ter outra oportunidade de evoluir. Bom, o que é um satélite natural? A Lua seria considerada um satélite? Ela é um satélite. Sim, é um satélite. Natural. É um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior, né? Mas eles podem ser de desintegração, como também de desenvolvimento. No caso, a Lua da Terra é um campo de desintegração. Certo. Tá? A Lua dos outros tem lá os atrasados, tem os adiantados, tá? Como a Lua de Mercúrio e a Lua de Vênus não é um campo de desintegração, tá? Tanto é que eles prestaram serviço à humanidade e hoje eles voltaram para os seus planetas progenitores, né? Isso é legal, né? Muito bacana. Fizeram um trabalho maravilhoso com a gente. Pode repetir a pergunta e a resposta, por favor? O que é um satélite natural? É um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior. Porque havia a necessidade de propagação na época lemúrica se não existia a roda de nascimentos e mortes? Porque havia a necessidade de propagação na época lemúrica se não existia a roda de nascimentos e mortes. Acho que de qualquer forma os seres eles acabavam perdendo o seu corpo, né? E precisavam então renascer, mesmo que não fosse, né, nesse de nascimentos e mortes, mas perdia um corpo também, né? Exato. Aí emenda a pergunta aí. Qual é a expectativa de vida na época lemúrica contado com tempos atuais? É pouquíssimo. Era medido em dias, minutos, horas, anos ou passos? Boa essa de passo.
Eu acho que era medido em passos, porque quando eles caíam, né, na crosta, que era toda cheia de fogo, né, ardente ali, ele caía e morria, né? Não sei. Mas eles não tinham noção, né, da morte, se eu entendi. A noção da morte não tinha noção de que alguma coisa diferente aconteceu, né? Porque, imagina só, em um instante ele estava naquele corpo de largatão, grosso pra dedéu, né? Feio pra caramba, que nenhum hidratante poderia melhorar aquela pele. De repente, eles se sentiam livres de tudo isso. Alguma coisa tinha mudado, né? Aí, de repente, eles voltavam para outro corpo de largatão. De repente, ficava livre do corpo de largatão. E cada vez que tinha esse corpo, tinha todas as parafernálias e lições que eram dadas lá na época legúrica, que nós já vimos, inclusive, né? Como quando você nascia de um jeito acontecia, quando nascia do outro acontecia, quando você nascia como mulher acontecia, quando nascia como homem acontecia. Aí, de repente, nada mais disso aparecia. Então, eles não tinham, nós, né, não tínhamos essa consciência hoje. Aliás, que ainda muitos de nós não temos, né? Quando morre, o que acontece, certo? Muitos de nós, quando morre, não sabem. Uns acham que não morreu, outros acham que morreu, e aí não sabe o que faz. Então, ainda a consciência da morte ainda é uma coisa muito incipiente para muitos de nós, né? Muitos de nós, inclusive, na Fraternidade Rosa Cruz, que tudo bem, a morte não existe, a morte não existe. Na hora que a morte vai chegando, a pessoa fica mais desesperada do que aquela que nunca não acredita que a morte, que existe algo além. Exatamente. Então, uma coisa, outra coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente sentia essa diferença, né? De condição de um estado para o outro. Lógico que a gente não sabia que aquilo era morte, que aquilo era renascimento, que etc. Mas nós sentimos, sim. Mas acontecia, né? E a gente percebia alguma coisinha. De fato, a gente não sentia era dor, né? Cair na lava do vulcão, não sentia nada. Tropeçou e veio a tempestade e levou embora. Não via nada, não sentia nada dessa dor. Essa dor era totalmente ausente, né? Do tipo assim, a pessoa se lambuzava de lava de vulcão, morria e não fazia o mínimo esforço para se retirar, porque não sentia nada. Ô Carlos, mas me dá a entender que o processo entre morte e nascimento era bem rápido, a vida era curta e você tinha que fazer algum trabalho enquanto você estava vivo, né? Para aumentar a eficiência do corpo. É só de fazer essa analogia, né? Na época lemúrica, nós estávamos recapitulando que período? Começa com... Lunar. Lunar, Luiz. Lunar. E na época, no período lunar, qual foi, dos 4 reinos, qual foi o reino que começou a sua evolução no período lunar? As plantas. E aí, quando elas começaram lá na evolução delas, elas chegaram hoje a uma consciência que na época lemúrica era a nossa consciência. Qual era a nossa consciência na época lemúrica? Você tem transe, sono sem sonhos, sono com sonhos. É sono. Sono com sonhos. Sono? Um sonho. Com sonho. Só se for a padaria, né? Com sonhos. Sono. Sono. Um sonho. Sem sonhos. Sem sonho. Sem sonho. Então essa era a nossa consciência. Então, você imagina o seguinte, uma consciência que hoje nós temos quando a gente dorme e não sonha. Essa era a consciência que nós tínhamos na época lemúrica. Então, uma consciência voltada para dentro, uma consciência focada no mundo do desejo, né? Então, por isso que a gente não tinha nenhuma sensibilidade externa, como, por exemplo, quando a gente está dormindo. Tem muita gente que está dormindo e num sono que a gente chama de sono pesado, né? E qualquer um pode ir lá mexer com a pessoa, virar, cutucar, e a pessoa não acorda, né? Então, essa era a nossa consciência na época lemúrica.
Ô Carlos, na época lemúrica, a mim surgiu uma dúvida agora. Os corpos, eles poderiam ser reaproveitados? Não seria essa palavra, entendeu? Não, eram criados, né? Os corpos eram criados e a gente era conectado, nosso cordão prateado era conectado da mesma forma que hoje é conectado. Mas não tinha o processo de reprodução, mas não tinha o processo de aproveitamento. De aproveitamento, não. Não existia. Mesmo porque a hora que caía numa lava de vulcão ali, não sobrava nada. Como hoje acontece, né? Se cair... Então, e daí puxa uma pergunta, né? Nas reuniões passadas, nós vimos como era o processo de reprodução. Aí nós vimos, na época polar, qual era mesmo o processo de reprodução na época polar, quem fez o trabalho, acho que lembra, né? Como é que era feito, né? Que hoje em dia nós chamamos de a mais próxima cissiparidade, né? Mas não é esse nome o exato. É análogo, né? É análogo à cissiparidade, quer dizer, de você cria um outro, mas ele fica metade do que era uma característica. Ele nunca voltava a ser mais o que era. Eu imaginei que devido a ser era esférico, a hora que você coloca no chão, o esférico fica meio em forma de saco. E devido ao movimento, ele rachava e ficava 2. O ameba faz, né? Hoje em dia, o mais parecido é a ameba. Então, na ameba nós éramos um lagartão e na polar nós éramos umas amebas. Gostei desse lagartão, porque a pele devia ser uma coisa em couro, né? Bem grosso. E lá em Hiperbórea, qual era o nosso processo de reprodução? Como é que a gente criava um novo corpo para outro irmão ou irmã que precisava? Era esporos, caía, né? Caía e crescia do mesmo tamanho do outro, né? Isso. Já era que tinha esse fator de crescimento. A Hélia que fez explicou direitinho, inclusive, como caía e como crescia, né? Então, aí chegamos na lemúrica. Qual era o processo de reprodução na lemúrica? A Ângela não falou porque não está na parte dela, mas como nós já estudamos o conceito trocentas vezes, há de se lembrar. Como é que era na lemúrica? Quem sabe? Todo mundo passou por lá, gente. Vocês passaram por lá, eu passei. Não lembra? Pai. E aí? Chuta? Na lemúrica a gente tinha divisão de sexo já, né? Foi lá no final. Que as mulheres, o feminino era colocado. Aí se já tinha divisão de sexos, como é que fazia a reprodução? A reprodução era guiada pelos anjos. E como que se fazia? Fazia? Não era ameboide, não era esporo, era o quê? Não. Era por gestação. Do feminino e do masculino, né? Então Isso. era por relação já, né? Só que guiada. Por relação sexual, exatamente. Tá? Relação você vê que não evoluiu muito da época lemúrica até agora, né? Ainda continua. A diferença é que na época lemúrica tudo era inconsciente e totalmente guiado. Não tinha nem a consciência, né, que você estava grávida. E nem o homem tinha consciência que tinha engravidado a mulher. Mas o processo era o mesmo processo de hoje. O processo de separação, porque já tinha acontecido separação dos sexos, lembra disso? Você diz, mecanicamente é como se fosse hoje, né? Exatamente, só que totalmente guiado em condições favoráveis, parto sem dor, e parali pororó, certo? E já acontecia, de fato, a questão de alternação de sexos, né? Uma vez você nascia homem, outra mulher. A diferença é que hoje, isso acontece, em regra geral, de 1000 anos. Lá acontecia de passos em passos. Como assim, passos em passos? Se você nascesse, desse um passo, caísse na lava, tá. aí o próximo passo era mulher. A gente não tinha Nascesse, desse um passo, caísse, era homem. Lá não ficava 9 meses de gravidez, tá? Não tinha isso. Lá a noção de tempo é diferente. É lógico. O tempo lá não é contado por passos, né? Era contado pelo relógio sideral, relógio cósmico.
Lembra, já estávamos na Terra, já tínhamos um movimento de rotação, já tínhamos um movimento de translação, já tinha um movimento de precessão, já tinha um movimento de nutação e tinha todos os movimentos da Terra. A diferença é que não tinha a consciência do tempo, entendeu? Então, nós não tínhamos consciência de dia, noite, inverno, verão, essas coisas todas, não tinha nada. Também não tinha consciência de gravidez, 8 meses, 9 meses, neném prematuro. E o crescimento, Carlos? Nascia bebê e ia crescendo? Então, aí a gente, pra gente descobrir isso, a gente tem que voltar àquilo que nós falamos. A época lemúrica é uma recapitulação do período lunar. Então, era onde, mais uma vez, nós, seres humanos, experimentamos a semelhança da evolução das plantas. O vegetal. Isso, e portanto eram o quê? Gigantões. Então crescia-se até ficar aquele coisa esquisita que a Ângela apareceu aí, entendeu? Então crescia-se sim, até esse ponto, né? Não crescia mais igual uma sequoia, porque estavam envolvidos pelo corpo de desejo planetário que não deixava a gente viver, seja sequoia, mas eram gigantes comparados com hoje. Então, gigantes, gigando nossos braços, eles chegavam até os nossos pés. A gente caminhava por pulinhos, lembra disso? Isso. A gente pulava, a gente não andava. E a alimentação era feita daquela... Bom, tinha que ser provida como são similarmente aos vegetais hoje em dia. Se não tinha corpo... Exatamente, gente. Era provida exatamente como os vegetais se alimentam. Sei lá, pegava alguma coisa da terra e especializava aquilo através de da pele, principalmente. Porque tinha boca, né? Tinha maxilar. Bom, mas eu fiquei sem a resposta aqui, talvez eu tenha me perdido, né? Por que havia necessidade, então, de propagação se não havia roda de nascimento e morte? Então eu vou responder para você. Simplesmente porque, como éramos incipientes na arte de utilizar os corpos densos, nós os destruíamos constantemente, seja pelos nossos atos em nossa volta, ou seja pela nossa incompetência em administrá-lo como um instrumento para a nossa evolução. Então, qual era a expectativa vida nessa época? Então, era pequenininha. E alguns passos que você podia ter nascido. Quer dizer passos? Eu não entendo. Pulinhos. Você viu como que era a crosta do planeta Terra na época lemúrica? Era um vulcão. Só tinha vulcões, cataclismos. Tinha uns pedaços, umas ilhas, né? Então, tinha umas ilhas, mas a gente, para subir dessas ilhas, a gente morria. Não tinha como. A gente estava tentando subir, mas acabava morrendo. Acabava caindo no fogo. Ainda estava muito calor. A gente tinha acabado praticamente de sair do sol. Então, o calor estava diminuindo, estava começando a vegetação. Bom, vamos mais uma pergunta? E a gente tomava um banhão razoável, né? Porque chovia sempre, pelo jeito. Sim, era equivalente à chuva, né? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Pode ser? Na época lemúrica, os senhores da forma, eles vivificaram o espírito humano em todos os atrasados do período lunar. É como se fosse, eu acredito, um resgate. Mas eles não puderam dar o germe mental. Então, a grande parte da humanidade, ela ficou sem esse laço. O que significa que eles não puderam dar esse germe mental, não ter esse laço entre o tríplice espírito e o tríplice corpo? Carlos, vou deixar para você. Da onde é esse texto? Do conceito. Lá onde tem a época lemúrica, logo depois a Lua, a oitava esfera, aí a época lemúrica. É o segundo parágrafo. Aqui no meu é na página 227. Tá. Podia repetir para a gente, por favor? Que era o som aqui que estava meio ruim. Tá. Nesse parágrafo, ele diz que os senhores da forma vivificaram o espírito humano e todos os atrasados
durante o período lunar, né? Aqueles que progrediram, né, tiveram um espírito humano vivificado. Eles vivificaram no espírito humano. Mas, nesse tempo, os senhores da mente não puderam dar-lhes o germe mental. Então, desta forma, uma grande parte da humanidade nascente ficou sem esse laço de união entre o tríplice espírito e o tríplice corpo. Aí eu queria saber o que significa exatamente eles não poderem dar esse germe mental e essa quebra, né, de união entre esses espíritos. Isso a gente tem resquícios hoje ou não? Foi específico daquela época? E o que significa não poder dar esse germe mental a esses seres que eram os atrasados do período lunar? Então, primeiro é o seguinte, para a gente, a primeira parte é a seguinte: quando nós, seres humanos, entramos no período terrestre, nós, todos os seres humanos, fomos divididos em 3 classes, no início do terrestre, tá? Primeira classe, chamada de precursores, eles tinham o tríplice espírito despertado, tinha o átomo semente dos 3 corpos, beleza. Aí depois tinha os irmãos e irmãs, quiçá nós no meio, quiçá não, que eram conhecidos como os atrasados do período lunar, ou seja, entraram no período terrestre somente com o espírito divino e o de vida despertado, mas com os átomos sementes do tríplice corpo recebidos. E aí tinha uma terceira classe ainda de atrasados, que também são seres humanos, que tinha só espíritos de vida e espíritos divinos despertados, e tinha somente os átomos sementes do corpo denso e corpo vital. Isso quando entrou lá no período terrestre. O que está mostrando agora é o seguinte: chegou na época lemúrica, esses irmãos e irmãs atrasados, conhecidos como atrasados do período lunar, ou seja, aqueles irmãos que lá no início do período terrestre entraram só com o espírito divino e o de vida despertado, eles foram, conseguiu-se, né, o Senhor da Forma conseguiu fazê-los entender, ou conseguiu convencê-los da importância em despertar o espírito humano. Porque lembrem que tudo isso é livre-arbítrio, né? Então, o ser humano, qualquer parte do seu ciclo de evolução, é ele que permite ou não que uma coisa aconteça. Então, o Senhor da Forma, quando falam que o Senhor da Forma é vivificar o espírito humano, né? Então, quer dizer, conseguiram fazer com esses irmãos e irmãs, tidos como os atrasados do período lunar, conseguissem ali despertar o seu espírito humano. Portanto, os atrasados do período lunar, na época lemúrica, passaram a ter o tríplice espírito despertado e o tríplice corpo. Ou seja, eles chegaram, se juntaram ao que foi colocado ali como os precursores dos períodos Saturno, Solar e Lunar, segundo o que nós atualmente, né? Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: os senhores da mente, eles estavam prontos, na época lemúrica, já estavam prontos para nos dar o germe mental, o átomo seminal, o germe da mente, né? Não do corpo mental, o germe do veículo mente. Estavam prontos. E por que estavam prontos? Porque vocês lembram que na época lemúrica foi quando se separou os sexos, e a separação dos sexos foi necessária para criarmos o cérebro e a laringe. Certo? Ou seja, os 2 órgãos que nos ajudam, nos permitem manifestar o pensamento, não é pensar, hein? O cérebro não pensa. Por isso, toda vez que vocês fazem um desenho, ou na internet, ou pelas apresentações nossas aqui, que tem o cérebro com mente, está totalmente equivocado. Cérebro não tem nada a ver com mente. Cérebro é um instrumento da mente, mas não é a mente. Cérebro não pensa. Quem pensa é a mente. Na verdade, quem pensa é o espírito, né? Usa o veículo mente, né, para se manifestar, e faz o processo de escrever ou de ler por meio do cérebro. Sensibiliza as partes do cérebro. Aí toda essa parte aí é a neurologia, certo? Mas tem nada a ver com o pensamento. Porque senão, tivesse a ver com o pensamento, os irmãos e irmãs que nascem sem cérebro, né, não evoluiriam. E eles evoluem, porque eles pensam. Qualquer um que não tem cérebro pensa. Então, naquela época da lemúrica, então, nós, seres humanos, que tínhamos o tríplice espírito despertado, o átomo semente do tríplice corpo, inclusive não só
não só o germe dos corpos, mas já os corpos já bem, né, bem saradão, certo? Dá uma olhada aí no corpo de um lemuriano, você vê que bonitão que ele é, certo? Então, e a mesma coisa, o corpo vital, a mesma coisa o corpo desejo, tá tudo certo, então, né? Então, eles podiam chegar, teoricamente, e receber o germe da mente. Só que os senhores da mente não conseguiram fazer isso. E por que não conseguiram fazer isso? Porque os seres humanos não se aprontaram para isso, não estavam sensibilizados para isso. Todos os seres humanos não estavam. Existia uma classe que estava, e essa classe recebeu o germe da mente. A gente vai ver lá na frente que é uma classe pequena de seres humanos, que hoje, basicamente, são os irmãos maiores. Entendeu? Então, os irmãos maiores receberam o germe da mente no finalzinho da época lemúrica. E o resto, incluindo nós, recebemos na época Atlântida, na primeira e segunda fase da época Atlântida, né? A última parte da época lemúrica, os irmãos maiores receberam o germe da mente. Mas os outros irmãos e irmãs, inclusive nós, não estávamos prontos para isso. Por que nós não estávamos prontos para isso? Porque nós estávamos extremamente inconscientes. Porque a construção do cérebro e da laringe em nós, na época lemúrica, estava muito primitivo. Nós trabalhamos muito pouco para isso. Então, eram dois órgãos, o cérebro e a laringe, que não tinha a mínima condição de funcionar como instrumento da mente. Então, seria inócuo o átomo seria da mente. Além do que, não tinha pontos de contato no cérebro incipiente para ser conectado à mente. Entendeu? Esse foi o motivo da massa, ou do povo, ou do resto, não ter recebido o germe mental diretamente, que estavam prontos para fazer isso. Tanto é que nós vamos ver na próxima a questão do nascimento do indivíduo, que fecha esse conceito, um pouco mais de profundidade, tá? Carlos, basicamente o cérebro, que era muito pouco desenvolvido, não tinha os pontos de conexão com a mente. Exatamente, não tinha. Fica complicado pensar. E como não tinham, como não tinham, era impossível você chegar e falar em memória consciente, supraconsciente e superconsciente, entendeu? Então não tinha como ligar isso, estava muito primitivo, por deficiências nossas mesmo, porque vocês lembram, gente, que na época lemúrica ainda, a nossa consciência estava para dentro, estava para a construção das partes do nosso corpo, entendeu? Então o trabalho não foi feito por nós. Se não foi feito por nós, a hierarquia superior não consegue sensibilizar. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, no desenvolvimento desses corpos que estavam lemurianos, o progresso dele foi acomodar certas regiões para ter um ponto de fixação com a mente para poder acontecer isso. Então, a maior parte da humanidade conseguiu fazer isso na época Atlântida. Porque ele era extremamente inconsciente, né? Era totalmente inconsciente. Consciente e um tanto preguiçoso. Bom, aí... A segunda parte eu conheço bem, mas a primeira parte não. Podemos encerrar? Opa, valeu, Angela. Assim, terminamos o nosso estudo de hoje, onde discutimos sobre a Lua, a oitava esfera, e a época lemúrica, conforme o conceito. Quero muito agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com todos esta apresentação, onde aprendi muito nesse estudo dos ensinamentos Rosa Cruzes. Terminemos agora escutando e internalizando entre nós o texto da oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, dás-me de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti.
Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. E na vossa também.